Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Franquia de Fato. Comigo, Otávio Panquesto. E hoje o tema é Negócios em Colapso, superando a depressão e seus impactos. Eu trouxe duas convidadas hoje muito especiais, né, comigo, que é a Kênia Fernandes, que eu tenho que até ler o tanto de coisa que ela é, psicanalista, pedagoga, master em neurolinguística, hipnose, terapeuta, palestrante, mais alguma coisa? Esqueci de alguma Tá coisa? bom, pode continuar. Muito obrigado por você estar aqui, Kênia, com a gente. Tá um Obrigada, grande prazer. Otávio. E eu tenho hoje, mais uma vez, um convidado oculto, né? Já tivemos aqui em outro episódio também esse convidado oculto. E, nesse caso, seriam por dois motivos. Primeiro, questão da franquia, né? De contratual, evitar processo e toda essa questão. E segundo, realmente para não se expor, né? Porque o tema que a gente vai tratar aqui hoje é muito delicado. E eu vou colocar o nome dessa pessoa de Vitória, até pela trajetória que ela percorreu e está percorrendo, né, até hoje. E eu acho que é justo até esse nome. Então vamos lá, eu queria começar com você, Vitória, que você contasse como você entrou no segmento de franquia, o que foi que te chamou a atenção, qual era o seu sonho, por que você foi trilhar esse caminho? Em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui, porque esta ocasião está sendo um divisor de águas no meu processo terapêutico de depressão. Para mim, estar aqui e falar sobre esse assunto que é muito delicado e que é de grande relevância para tantos franqueados, está sendo muito importante para ajudar, auxiliar a outras pessoas, dar à luz, dar Mostrar um um caminho que caminho. às vezes eles não conseguem enxergar, né? Só vê o Exatamente. fundo do poço. E, na Exatamente. verdade, A gente chega no fundo do poço e vai além do fundo do poço, mas a gente também sobe esse poço e a gente consegue ver a luz e a gente consegue sair desse poço. Eu não digo que eu estou recuperada 100% de tudo que aconteceu, tanto que para mim é um desafio estar aqui, mas é muito importante para o meu processo terapêutico, mas eu já melhorei bastante. Então, respondendo a sua primeira pergunta, né? Como que eu cheguei até a franquia? só para elucidar que o segmento que você entrou foi um segmento de beleza, né? A gente não vai citar Exatamente. nome de franquia, nada, mas seria o segmento de beleza de franquia, né? Exatamente, segmento de beleza. E eu sempre meu sonho, desde criança, era ser empresária. Eu tinha várias Barbies. Uma Barbie era aeromoça, outra Barbie era bailarina, outra Barbie era empresária ou executiva e não sei o que lá. Então, assim, eu tinha Barbie roqueira, tinha Barbie isso, tinha Barbie aquilo. Eu queria ser empresária, que nem uma Barbie, que nem a Barbie empresária. E eu realizei um pouco desse sonho advogando, porque eu sou advogada de formação, tive meu escritório físico. Assim que eu tive minha primeira filha, eu fechei meu escritório, veio a pandemia e logo após a pandemia eu abri a franquia na área, no segmento de beleza. Então você já tinha essa veia empreendedora em Já você. tinha essa veia empreendedora. Queria muito. E esse processo ele começou, você foi buscar uma franquia que realmente tivesse a ver com o seu perfil, a pessoa te vendeu um sonho muito grande, como é que foi isso? Sim, Porque tem quanto juntou. tempo que você entrou nessa franquia? Entrei em 2022. 22, né? Começaram as negociações em 2021 e se concretizou a operação em 2022. E o seu fechamento foi 2023, Foi né? em Ficou só um ano com a 2023. franquia? Um ano e meio com a franquia. Foi suficiente para me gerar uma depressão. Imagina. E qual foi o seu investimento que você teve para montar essa franquia? Você lembra? Assim? Cerca de 400 a 500 mil reais para montar essa franquia, porque eu tive que encontrar um ponto, aí tem a questão do aluguel, que é extremamente caro, porque eles pedem bastante espaço para a gente ter diversos setores grande, na né? operação. Exatamente. Além disso, eu tive que readequar o espaço, eu tive que fazer uma reforma muito grande, eu tive que levar a equipe
para outro estado, tive que formar a Fazer equipe e treinamento. levar a equipe para fazer treinamento em um outro estado, eu tive que voltar, eu tive gasto com os insumos básicos para a gente iniciar a operação, enxoval, um monte de coisa, né? É engraçado que a gente estava conversando aqui um pouco antes, e você inclusive estava me contando que a sua franquia, a sua operação, ela foi amadurecendo durante esse tempo, né? Porque você viu que só o que a franquia oferecia não era capaz de fazer gerar dinheiro e ter lucratividade. De E que forma você alguma, começou a colocar, exato. implementar outras coisas, né, para poder tentar ver com que o negócio seguisse em frente e conseguisse te dar lucro, né? Exatamente. O core business do negócio era micropigmentação de sobrancelha, era design de sobrancelha, lash design, manicure e pedicure. Então a gente tinha isso nessa operação. Só que o custo da operação ele era muito alto e a gente não conseguia o ticket para atingir um faturamento satisfatório para a gente Consegui pagar. abater essas Os despesas. custos, né? Os custos da operação eram muito altos. Então, na verdade, a franquia ela não teve esse know-how anterior para te passar, porque não é possível que você tinha isso e ela não conseguia enxergar isso. Ou Bom, o que ela passou para a gente, ela chamava de know-how. O que eu fui realmente perceber é porque não tinha realmente know-how nenhum. Né? Que a COF veio para desculpa, mas para mim eu bati depois de um tempo de operação, depois que amadurecida na operação, eu fui olhar a COF, percebi que poderiam ter alterado os números, porque não era os DRS, né? possível. Normalmente, eu sempre falo que eu nunca confio em planilha de DRA ou de que eles colocam em COF para poder representar aquele negócio. Muito difícil você confiar naquilo. E muitas vezes eles nem Exato. colocam, são obrigados a colocar 2 anos e não colocam. Às vezes você estava iniciando uma franquia, eles nem colocam nada, né? Porque fala que a franquia está começando, então não tem para colocar. Então tem Exato. algumas coisas que eles usam, né, para poder meio que burlar o sistema, né? Ou burlar a lei, vamos dizer assim, de uma certa maneira. Exatamente. Então durante a operação eu fui percebendo que não era possível fechar o faturamento com essa operação da forma como eles me apresentaram. A partir daí, eu e uma outra colega de franquia, nós começamos a implementar outros Produtos e serviços. serviços nessa operação Uhum. de harmonização. Inclusive foram englobados pela franquia, depois ela colocou no Foi portfólio convalidado dela. pela franquia, exatamente. A franquia percebeu que aumentou o faturamento foi de 50 mil para 150 mil reais. Gostou do faturamento e convalidou tudo que eu fazia e começou a vender. Mesmo com Tudo esse que faturamento, eu- ainda assim você não tinha Tudo que eu, lucratividade? tudo que eu e essa outra colega a gente estava fazendo, essa minha amiga, estávamos fazendo, eles gostaram do faturamento. Às vezes, inclusive, ela tinha mais faturamento que eu estava tendo. E eles convalidaram tudo e começaram a vender a franquia no nosso formato. E ainda assim, com esse faturamento, não conseguia ter lucratividade. Não, porque o Simples Nacional aumenta, a gente tem que ir atrás de mão de obra especializada, a gente precisa de produtos caríssimos, produtos importados que são extremamente caros, então a conta não fecha, não tem como fechar. Porque não tem como a gente também competir com o pequeno empreendedor na área, porque a gente vê um Botox, hoje em dia é vendido por R$500, por uma biomédica que paga uma sala pequena. E você tinha uma estrutura muito grande, Como né? que eu vou competir com uma essa pessoa assim. pequena empresária? Bom, Kênia, eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar aqui. O fechamento de um negócio, ele pode ser comparado a um luto? Um luto? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer a franquia de fato de estar aqui para falar de um tema tão relevante, porque, de fato, Otávio, o sentimento que um empreendedor tem quando o negócio dele está entrando num processo de falência é esse sentimento de luto. É um sentimento de perda, porque você acaba perdendo a sua identidade,
perde o seu propósito, você começa a sentir que diante daquela situação que você criou como um sonho, porque o primeiro pensamento é aquilo que vai aumentar em nossos desejos, né? Então, o pensamento, o sonho, a construção desse sonho, ele vai sendo alimentado. E quanto mais você alimenta a partir desse sonho, correndo atrás dos projetos, buscando os insumos, buscando os profissionais, criando toda a estratégia para você conseguir alcançar o resultado, o lucro que você deseja, de repente. Eu acho que até uma questão Isso não interessante de colocar, acontece. você falou do sonho. Muitas pessoas, inclusive, elas demoram a sair de um negócio ruim por conta de tudo isso que você acabou de falar. Porque ela fica alimentando o sonho. Exato. Ela entra ela num não quer processo. perder aquilo, né? Ela fala, Não. não é possível que isso não vai dar certo, vou continuar aqui. E é tão interessante que quando a gente traz para a psicanálise, a pessoa entra com um mecanismo de defesa da negação. E a grande maioria dos empresários, microempresários, empreendedores, quando entram nesse processo de perda e de falência, eles negam essa realidade. É o primeiro passo. Eu não quero enxergar isso. Eu não quero enxergar que isso aconteceu comigo, mas eu sou uma pessoa que tem condições, né? Eu estudei, eu fiz formações, e de repente ela começa a buscar justificativas, começa a buscar uma série de outros mecanismos para poder minimizar esse sentimento de dor, essa luta, esse sentimento de luto, e não ver essa realidade. É doloroso. E quando é que ela consegue cair na real? Assim, você que tem essa experiência. Então, Ela chega o quê? Num momento final, assim, drástico, que ela chega e fala, não, aconteceu isso, não é possível, eu realmente estou nesse buraco. Otávio, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muitos pacientes que são empresários. E teve uma vez que eu tive um paciente que ele precisou perder tudo. Tudo, para ele poder acreditar. Existe uma frase de Freud que é muito interessante, que diz assim: quando o medo for maior, quando o medo for maior do que quando a dor for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Exatamente. Então ela precisa sentir uma dor muito profunda para ela acordar para a realidade e mudar e perceber que aquilo ali não é mais um negócio para ela, que ela precisa admitir que ela errou. Tem que recomeçar. Tem que ter força para isso, né? E a força para isso que é a grande, né, que eu vejo que é o grande coringa da história. Porque quando você não tem recursos para poder... O que são esses recursos, né? Você entender que dentro de você existe uma força, que você já viveu essa experiência em algum outro momento da sua vida, pode até não ser empreendendo ou até mesmo abrindo uma franquia, mas de repente na sua vida você já teve alguma coisa que você superou. É trazer à tona... Você diz um recurso interno mesmo, não é nem financeiro, né? Não é o recurso financeiro, é o porque recurso às vezes interno. Quando eu passei por muitas situações muito difíceis e complicadas, e eu conversando até com uma amiga minha que era terapeuta, e ela falou, nossa, como é que você saiu desse buraco sozinho? E eu até que falei para ela assim, eu não tinha dinheiro nem para pagar terapeuta, eu falei para ela, eu estava tão quebrado que eu não conseguia. E ela falava justamente isso, cara, mas assim, o ideal realmente é você buscar, né, uma ajuda, uma pessoa que possa te orientar e te ajudar, mas internamente o que tem dentro de você realmente é o que você tem que buscar sempre para poder conseguir sair desse buraco, né? Eu tô errado? Se não, você não está errado, tá? Pelo contrário, tá certíssimo. E, Vitória, quando que você viu que entrou em colapso o seu negócio? Você viu assim, cara, não tem saída, isso que a gente acabou de falar aqui. Quando eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel e nem as pessoas que estavam trabalhando comigo. Quando eu botei, olha, eu não consigo mais sobreviver a partir daqui a 2 meses. Se eu continuar com esse mesmo faturamento, tendo essas mesmas despesas, em 2 meses eu não vou conseguir mais sobreviver. E foi isso que aconteceu. E aí eu comuniquei a franquia sobre a situação e saí. E encerrei a operação em julho de 2023. Você tinha multa no seu contrato? Tinha multa, mas... Você negociou isso com eles? Negociei tudo.
Então você não teve um processo jurídico aí para sair, né? Não. Você conseguiu sair amigavelmente. Consegui. Ainda bem, né? Foi muito difícil. A melhor forma de você sair é de forma amigável, né? Sim. Mas... não é o que acontece muitas vezes, mas realmente é a melhor. Eu tive alguns problemas de saúde, alguns transtornos de saúde mentais, porque isso eu fechei em julho de 2023, mas minha cabeça começou a falhar em janeiro de 2023. Então, nesse ínterim aí de 6, 7 meses, eu fiquei muito mal mesmo. E foi por causa disso, por causa desse processo, né? Exatamente. Foi por causa, eu adoeci mentalmente por causa da franquia. E eu quase fui internada. Então, eu obtive um laudo, chancelado por psiquiatra, por psicólogo, enfim, né? Eu juntei o material e coloquei na franquia e comuniquei. Eu não posso mais continuar no negócio porque eu estou sendo... Então você tinha um respaldo de saúde. Exatamente, nesse caso, né? eu estou sendo internada. Não posso mais aparecer na empresa, eu estou sendo internada, peço para sair. Isso aí eu procurei uma brecha dentro do nosso contrato, né, para negociar a questão da multa. Então, por força maior, né, a minha vontade, eu não pude continuar na franquia. E aí eu conversei. Você nem tentou fazer um eles. repasse, nem passou isso pela sua cabeça? Tentei fazer o repasse. Mas estava ruim, né? Tava Como é que você ia repassar ruim, uma coisa ruim? Eu não conseguia. Apareciam pessoas que queriam pagar R$50 mil, R$25 mil no meu negócio. Então, Nossa, assim, depois de todo o investimento que você fez, como, né? Exatamente, só de móveis, de móveis que eu tinha, de aparelhos que eu tinha, isso dava muito mais. Então, para mim era mais interessante pegar tudo, colocar num container e ir vendendo aos poucos, que foi o que eu fiz. Que aí eu consegui cerca de R$70 mil, que era melhor do que vender meu negócio por R$25, R$50 mil. Deixa eu fazer uma pergunta. O que foi mais difícil para você? Foi aceitar o fechamento que você realmente tinha que fechar? Ou foi o julgamento das pessoas? O julgamento das pessoas, para mim, ter que encarar o meu marido, ter que encarar a minha mãe, o meu pai, a minha família, sobre algo que tocava muito a minha dignidade, muito a minha honra, foi muito difícil. E eu acho que é a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil. Porque eu tive que pegar empréstimo com a minha mãe. Eu tive que pegar um empréstimo com a minha mãe e com a garantia da casa dela. Nossa. E conseguiu pagar esse empréstimo? Consegui quitar esse empréstimo fim do ano passado. Esse empréstimo foi por conta das dívidas que você adquiriu para fazer o fechamento? De pessoal, de tudo. E eu tive também problema trabalhista, processo trabalhista. Tive que pagar processo trabalhista, tive que pagar advogado. Você teve processo trabalhista quando você fechou? Porque eu vou te falar o que aconteceu comigo. Quando eu tive que fechar algumas lojas, parece que os funcionários eles percebiam que você está realmente no fundo do poço. Exato. E eles não tinham, pelo menos os meus, não tinham nenhuma dó. Então, eu conversava muito, falava, olha, a situação tá desse jeito, eu vou dar um jeito de resolver, me dá um tempo que eu vou conseguir o dinheiro. Cara, quando eu via, tava chegando o oficial de justiça já com Exatamente. processo, E isso te deixa um trauma. Jogar areia, né, em cima de você pra enterrar de vez. Como não deixa um trauma, né? As pessoas cagam pra você. Você tá na pior. Você tá na pior e as pessoas cagam pra você. Sabe qual a impressão que eu tenho, assim, gente, é que toda a empatia, todo o olhar para o empresário é jogada no lixo, como se o empresário, como se a pessoa, o empreendedor, ele não tivesse sentimentos. Não, sabe? todo mundo acha que a gente é rico. Todo mundo acha que a gente é rico, que a gente acha. tem grana pra caramba, sabe? Que a gente tem uma fonte inesgotável de recursos financeiros. E não é verdade isso. A verdade é que a gente tira do bolso da gente pro negócio prosperar. Eu falo vezes. por mim, Às eu vezes também a conta tenho. não fecha o mês, a gente tem que tirar, todo mundo tem o seu dinheirinho ali. Por quê? Porque a gente tira do nosso arroz com feijão para poder incrementar ali no nosso negócio, para a gente ter o nosso negócio, para a gente acreditar no nosso sonho vai prosperar, mês que vem vai ser melhor. E muitas vezes não é assim. Mês que vem piora.
Piora, E piora piora, mesmo. piora, e a gente tá lá E a embaixo. sensação que a pessoa tem é de fracasso. Total. É esse Total. sentimento de fracasso. Eu falo assim por mim, que eu também tenho uma clínica, né? E eu, como empresária também, eu tenho a minha clínica lá no Taguatinga Shopping, que é a Investe C. E as pessoas pensam assim, que a gente é muito rico, né? Porque abriu no shopping e tem todo... E não é assim que Ninguém vê as funciona. Tem dificuldades, né, um pra aluguel manter, caríssimo para pagar. E tem toda essa questão. E as pessoas, quando elas percebem isso, vocês que talvez, né, com uma franquia é muito maior, o olhar que o outro tem de exuberância, de poder, acredita que quando a pessoa entra nesse processo de colapso, acha que ele tem a obrigação, que ele tem que resolver logo se tudo. vira, Se né? vira, né? Exatamente. Se vira. E isso é tão... Eu acho muito cruel. Isso é cruel. Isso é muito cruel. A franquia, ela é muito cruel. Porque é um negócio fadado para você perder. Eu tenho uma Já tia tem que cartas abriu uma marcadas franquia, para você perder. perdeu Isso também, teve é- todo esse problema. Justamente tudo que você está passando, eu vi dentro da minha família, com a minha tia, que abriu uma franquia, não deu certo pós-pandemia, perdeu mais de quase 2 milhões. Nossa, E dinheiro. toda essa situação, ela viveu por causa de todo um processo doloroso. É um estelionato legalizado. Eu coloco muito esse termo e as pessoas que, na verdade, são do segmento de franquia, como franqueadores, eles me abominam sentem, por né? causa disso. Assim, óbvio, eu não quero demonizar o segmento, eu conheço franquias boas, que realmente se preocupam com o franqueado, se ele vai ganhar dinheiro, se não Mas vai. a De maioria... realocar ele, por exemplo, um cara que não está bem naquele ponto, ele realoca. Sim. Eu conheço um cara que quando a pandemia veio, fechou quase todas as lojas dele, ele não vendia franquia. Ele realocava os franqueados dele. E eu achei isso sensacional. Só Se que preocupar. o que eu falo que a grande maioria realmente hoje tem muita franquia que eles não estão nem aí. Só Eles- querem o dinheiro. Eles só querem O dinheiro, só resultado, querem o taxa de lucro. franquia. Então, eles, igual você colocou, ninguém tem dó. Ninguém tem O dó que de eles você. querem são os royalties, o fundo de propaganda e a multa. E muitos desses, eles vivem disso, de multa. Eles ficam, aliás, na torcida Para Pra- multar para o franqueado. o franqueado não dar certo para pegar a multa. Isso é uma fábrica. E o que eu vejo, assim, por exemplo, eu vejo uma franquia como se fosse uma mãe. Né? Você tem aquela... vamos colocar Deveria ser. Deveria. Você tem aquela pessoa, né, como um apoio. Sim. Né? Uma pessoa que vai te dar um suporte. E acontece isso que aconteceu com você. E normalmente com outras pessoas. Eu sei porque eu tenho relatos aqui semanais. Sempre me passam isso. É de virar as costas. Então imagina sua mãe te virando as costas. Né? Mãe, preciso... Se Se vira. vira. O problema é seu, não é meu. Então, não tô Eu nem aí quero pra resultado. Você. Exatamente. Foda-se como você vai conseguir. Eu quero resultado, é isso. É difícil. E o resultado é dinheiro. Eu quero dinheiro no meu bolso. Quero dinheiro no meu bolso. E você, na verdade, então, você entrou num processo de depressão profunda aí com o que te Profunda. aconteceu. Tive acompanhamento com psiquiatra desde o início. E comecei com terapeuta, com psicólogo há pouco tempo. Mas, graças a Deus, eu tô melhorando muito, de uma forma muito considerável nos últimos Que tempos. bom. Mas também porque eu acho que eu decidi melhorar. Uhum. Eu tomei esse passo. Poxa, eu quero melhorar. Eu não quero mais ficar nessa depressão. Eu quero melhorar. E foi engraçado, assim, eu passei também por um processo de depressão, só que eu não sabia que eu estava em depressão. Então eu queria até te perguntar quais são os sinais para eu saber que eu estou com depressão. Porque eu sentia realmente uma tristeza, eu não conseguia ver luz no fim do túnel, Uhum. me enfiei num buraco que eu não sabia como sair, mas ainda assim eu não me via com depressão, eu me via com uma tristeza. Falava assim, eu estou muito triste por conta disso, minha questão financeira, isso. E quais são os sinais? Como é que eu identifico isso? Eu falo, cara, eu realmente estou com depressão. Os sinais, eles são tão sutis que a pessoa não percebe mesmo. Até porque você está dentro de um boom, de um negócio que você se sentiu aquele sentimento de perda muito grande. A gente precisa entender que é como se fosse, de fato, um luto.
Você passa pelas fases. Quando você entra num processo de negação, já é o primeiro passo. Muitas vezes isso é muito inconsciente. Não, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu investi, eu fiz o meu melhor. Quando você já começa a questionar demais, não acredito que isso aconteceu, isso não é real, você começa a entrar num outro universo paralelo. E aí você começa a criar estratégias, não, mas eu vou dar um jeito, vou arrumar alguma coisa. E ali você já começa a entrar num processo de falta de energia. A falta de energia, não é? Nossa, Você entra numa falta de energia, você começa a criar. Acordar. Não tem vontade. Eu não tinha vontade, eu tinha muita dificuldade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já consigo fazer algumas coisas sozinha, já consigo tomar banho, já consigo escovar o dente, sabe? Você fala tomar banho, mas eu né? não Uma coisa tão- conseguia. Nossa, mas é um processo muito... Eu não conseguia essa coisa primária, básica de todo ser humano, que é escovar o dente, que é tomar um banho. Eu não conseguia. Eu tinha que ter Você ajuda pensa o de tempo outras todo pessoas. naquela situação, né? É. A pessoa, o primeiro sinal, o outro sinal, quando a pessoa está entrando em depressão, é quando ela não para de pensar sobre aquele problema. Ela não pensa na solução, Otávio. Você só o sabe problema. disso. É verdade. Você só pensa no você não consegue enxergar problema. realmente. Você não consegue enxergar Você uma fica outra possibilidade. Vivendo aquilo. Você fica no looping, né? Nós chamamos isso de looping. Então, você fica naquele looping pensando, poxa, por que eu poderia... Aí você entra na barganha. O que eu poderia ter feito? Não acredito que eu fiz isso. Mas se eu fizesse tal coisa, como seria? Se eu tivesse arrumado E outra nem adianta pessoa, mais, como né? é que seria? Já passou. E fica naquele si. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Aí você entra numa barganha consigo mesmo, não consegue achar nenhuma solução, já é um outro sinal, quando você começa a barganhar. E se, já é outra forma, a falta de energia, a vontade de não fazer mais nada, de ficar só pensando. A vergonha. Que aí você entra na parte do constrangimento, né? É aquele sentimento de que você não quer mais aparecer em público de jeito nenhum. A sensação de que você desculpa falar assim dessa forma, mas que você é um merda. É verdade. A sensação de que você não é nada, sabe? E eu falava isso pro meu esposo. Eu cheguei a pedir divórcio do meu esposo. Que é o que acontece muito. É um outro sinal que a pessoa ela começa a fazer coisas assim que ela nem pensa. E ela só quer o impulso de resolver aquela dor, aquela situação, achando que todos que estão ao redor são as pessoas que estão sendo atingidas pela sua falta de responsabilidade, pela sua incompetência, culpa, né? Pelo seu fracasso. Então, a pessoa ela se autorresponsabiliza de uma maneira tão cruel. Sim. Que ela quer se livrar, que ela, na verdade, é tanto amor aos outros... Que a gente toma toda a culpa pra gente, né? É isso. E o que você fez? O que eu fiz? eu fui resolver isso recentemente. Eu percebi que eu estava doente. Porque a gente fica nesse processo de negação muito tempo, né? Porque, gente, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu já trabalhava com a minha mãe na feira. Então, eu sempre dei muito valor ao trabalho. Aí, eu sempre estagiei na época da faculdade. Sempre trabalhei. Nunca fiquei sem fazer nada. Nunca fiquei sem ter o meu próprio dinheiro. Sempre fui batalhadora. E essa é a primeira vez que eu parei tudo. Aí, como que você se sente sem absolutamente essas coisas? É perceber que você tem outras coisas além disso. Isso é uma parte do todo. Esse não é o todo. Você tem família, você tem isso. Olha só as coisas que você tem na sua vida. Para chegar a esse ponto, você precisa se olhar bastante. Você precisa entrar num processo terapêutico para você começar a perceber que a sua vida não se reduz somente a uma área da sua vida, exatamente, né? Que ali não é só a área profissional. Você fez terapia. É imprescindível você fazer terapia. Você precisa de um acompanhamento de um psiquiatra e de um psicólogo. Eu não fiz, vou te falar, nunca fiz. Mas eu vou te falar que eu demorei muito tempo para conseguir sair desse Imagine lugar. Se você tivesse feito. Hoje eu consigo enxergar isso, que realmente eu precisava de ajuda. Então, assim, um dos intuitos até da gente estar discutindo isso aqui é realmente para quem estiver assistindo,
procura Quem estiver ajuda. passando por isso é procurar ajuda, gente. Olha, Porque eu falo não para tem outro você que está aí caminho. Não tenha assistindo, vergonha. procure ajuda, não tenha vergonha, porque o terapeuta, o psicanalista, ele está ali para te ajudar a encontrar, eu costumo dizer, como programadora neurolinguística, né? E eu uso muito os recursos da PNL. Não existe fracasso, existe um resultado. Quando você começa a olhar por essa perspectiva, aquele resultado não foi bom. Do sonho que você gerou, do sentimento que você foi construindo e alimentando. Ok, aconteceu isso, então vamos olhar para isso de uma maneira diferente. Qual é a pergunta que você poderia fazer? Porque geralmente, Otávio e Vitória, as pessoas elas começam a perguntar por que isso aconteceu comigo? É. Por que isso aconteceu comigo? Né? Por que isso... Injustiça, né? Que Eu injustiça. sou tão e bom, às eu vezes nunca mandei ninguém embora. delega assim para Nunca fiz mal pro meu outros. funcionário. Eu falava muito isso, sabia? É mesmo. Nunca fiz mal pro meu funcionário. Por que tá acontecendo isso tudo O que tá comigo? acontecendo? Era terrível. Eu até enterro de funcionário eu paguei. Pra você ter Caramba. ideia. Paguei passagem de avião pro pai de uma funcionária que eu perdi. Fazia tudo. Aí eu achava aquilo uma injustiça tão grande comigo. Falei, gente, eu sempre fui bom. Nunca tratei mal ninguém. Sempre respeitei. E podia ser um ceboso, não, gente, porque eu tinha muita coisa. E eu achava aquilo injusto demais. E eu fazia isso que você Sim. falou. Por quê, cara? Por que comigo? E aí Isso tá começa a acontecendo. colocar, né, a culpa para a política, a culpa para toda a situação. O tempo da pro Covid. universo, Pra Deus, que Porque deu tava glória pra mim. Covid, tava com mas a gente problema. sabe que a Covid também teve muitos problemas com Muitos. relação a isso. Só que né? a gente começa a se responsabilizar, colocar... E delega para e- outras áreas a Exatamente, responsabilidade. muitas vezes. Quando É. você passa a fazer um processo terapêutico e às vezes até mesmo com quem já, né, trabalha com essa área, a gente consegue encontrar outros caminhos. Então, qual é a pergunta a se fazer? Como eu poderia melhorar isso? Quais foram as estratégias que eu utilizei e que não foram evidentes para que isso acontecesse, para que o trabalho fosse melhor? Onde foi que talvez eu tenha feito de maneira errada? Porque a gente erra, né? Às vezes, muitas vezes Mas a gente está quem- buscando acertar, mas não temos essa estratégia de Mas perguntas. uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, eu concordo com tudo que você falou. Sim, Mas vou citar, por exemplo, no meu caso, tinha um efeito colateral, eu digo financeiro. sim, Então, assim, eu fiquei com um buraco tão grande como ela também ficou, tá pagando dívida até hoje, que por mais que você enxergue, às vezes, os erros que você teve, tudo que você fez de errado, isso e aquilo outro, o buraco era tão grande, tinha um efeito colateral tão grande de dívida, de alguma coisa, que você não consegue enxergar um Não. caminho que você vai conseguir pagar aquilo, sair daquilo, conseguir superar essas dívidas. É muito difícil, o muito, muito difícil. pensamento da E aí você pessoa. foca só em dinheiro. Sim, É dinheiro, 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 porque o dinheiro. pensamento da pessoa, quando ela está nesse processo de colapso, de fracasso e de dívidas, recentemente, olha só, vou contar esse caso para vocês. Eu tô com uma paciente que fechou um negócio. E ela se sentindo um fracasso, endividadíssima, mais de 300 mil endividada. Nossa. E ela chegou para mim e falou assim: Kênia, eu estou no fundo do poço. Eu estou chegando aqui agora para dizer para você que eu não vou continuar mais a terapia. Porque eu não tenho condições. O meu cartão não paga nem mais a terapia. Aí eu, pera, calma, vamos respirar. Ela ainda tinha cartão? Sabe, ela ainda tinha o último cartão. Porque ela já tinha cortado todos. Só estava com aquele básico para pagar a necessidade básica de compras. Eu falei assim, peraí, agora eu vou deixar de ser psicanalista e vamos começar a olhar para uma questão de consultora financeira. Sentei com ela e começamos a olhar para isso de forma fragmentada. O que acontece? A grande maioria das pessoas, quando elas estão endividadas, elas veem o problema como um monstro, que é só o dinheiro, e ela não percebe que aquilo ali foi feito por partes para chegar onde chegou. Quando você começa a desmembrar, vai ficando mais fácil. Então, vamos olhar. Sua dívida é 300 mil. Ela fala, é muito mais. Tá, então vamos Às vezes nem anotar sabe tudo. quanto Às vezes nem sabe. nem sabe quantificar. Você E era tem bem medo, mais, né? tá? Você tem medo de procurar Você quanto tem que é sua medo de- dívida. Gente, quem é que quer anotar? É um saco. Eu tinha medo. É um saco você anotar tudo que você gasta. É. Aí eu falei pra ela, falei assim, querida, vamos fazer o seguinte, você vai ter que anotar tudo. Tudo que você tem como dívida. Dívidas fixas, dívidas de saidinha, de tudo. Ela, eu tenho que fazer isso, eu tenho. É porque você sai da negação. Aí você começa a olhar. Quando ela viu que o valor era muito maior,
Ela falou assim, pronto, tô Não lascada. entrou mais em depressão. Ainda. Entrou pior aí. Eu falei assim, agora o que que você tem? Vamos olhar o que que você tem para a gente poder resolver essa situação. Foi quando ela começou a perceber, ela tinha um apartamento, o apartamento dela era muito caro, muito alto, né, o valor. Falei assim, como seria você morar um apartamento menor? E ela nunca tinha pensado nessa possibilidade, porque o sentimento da pessoa é como se ela estivesse dando 10 passos para trás. Como se ela estivesse se sentindo assim, eu vou ficar pobre de novo, Diminuir o poder diminuir o aquisitivo, poder né? aquisitivo, diminuir o padrão. Mas Padrão às de vida, vezes, exatamente gente, a isso. gente precisa dar 3 passos para trás para você olhar lá na frente e ter um ganho maior. Às vezes é necessário você ter a humildade de acolher que você errou, que você pode usar como recurso aquilo que você tem. Ela conseguiu vender o apartamento recentemente, ela está super feliz, porque ela conseguiu vender o apartamento, Otávio, e pagou a dívida que ela tem e já deu entrada num outro apartamento, porque o salário dela, porque ela é servidora pública também, o salário dela antes era todo de empréstimos. Agora ele está livre. Então, existe uma luz no fim do E túnel, aí muda até a entende? energia da pessoa, né? As coisas começam até a fluir, né? Quando você sai desse Flui. buraco. Ela assim, não precisa entrar nesse processo depressivo, desesperador, achando que não tem, sabe, os recursos internos para poder resolver isso. E, Vitória, no seu caso, ainda foi mais drástico do que a simples entre aspas, né? A depressão. Né? Porque você chegou realmente a tentar tirar sua vida por conta que você não via saída, né? Nossa. Exatamente. Eu cheguei a tentar tirar minha vida porque eu não tinha mais saída. Eu tinha vergonha de chegar para o meu marido, falar que eu tava na falência, para os meus pais, que eu estava na falência. Quem ia me ajudar? Tava com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha dinheiro para nada, nem para pagar o meu almoço no dia seguinte. Eu não tinha mais dinheiro. Quem vai me ajudar, né? E eu participo de grupos que esse relato da pessoa tentar realmente tirar a vida, Autoextermínio, né? ele é uma coisa que hoje está se tornando comum para quem está passando por esse processo. É muito comum. Infelizmente, ele é muito comum. E para mim, foi muito difícil. Mas eu tive os meus pais do meu lado, eu tive esses recursos, eu tive o meu marido que não desistiu de mim, porque a coisa mais comum de se ver, que mais acontece, é o divórcio. O barco afunda e pula todo mundo. Você fica sozinho afundando com ele. Existem estudos que dizem que a grande maioria dos divórcios, eles são gerados por falta de dinheiro, problemas financeiros que acontecem. Não é só a comunicação. Eu falo que tudo é lindo, né? Quando você viaja 4 vezes por ano, quando você tem dinheiro, você tem carro novo, você tem tudo, é maravilhoso. Agora, quando começa a afundar, que eu falo, aí você vai ver quem são as pessoas que estão realmente do seu lado. Porque Exato. a grande maioria que você teve foi um privilégio. Foi. Eu te falo do seu marido continuar a te ajudar a você superar, porque Porque foi graças a ele e aos meus pais que eu consegui sair desse buraco. Tanto do buraco financeiro, tive ajuda financeira deles, né? Eles que tiveram condição de quitar com esse rombo que aconteceu na minha vida. E são eles que me deram apoio emocional, que estão na torcida ali todos os dias, me ajudando. Se eu preciso de tomar banho, me pega, me bota dentro do chuveiro, me lava, sabe? Quantas vezes eu precisei gente, isso disso? é terrível quando ela fala isso. Eu falo, gente, vou tomar banho. Mas isso é muito comum. Isso acontece, Otávio. E é tão doloroso. A pessoa, ela porque eu perde sempre fui a vaidosa. dignidade. Eu sempre fui vaidosa, eu sempre gostei de tudo, de maquiagem, disso, daquilo, tararara, eu sempre fui perua, sabe? E, de repente, eu não consigo tomar banho. Olha só, Não tem onde eu energia para cheguei. isso, né? Na verdade, você quer morrer. Você quer assim, deixa eu ficar por Você aqui não quer que sair uma da hora cama. Você não quer sair da acaba. cama, você não quer sair do escuro, você não quer ver ninguém. E quando eu não tenho esse apoio? É difícil isso, né? A decisão, ela é importante. Vai ter que ser ela mesmo. Né? Ela. Tipo, pensar ali que Eu como concordo A que a decisão é de você querer importante. não estar mais na depressão, ela é muito importante. Porque foi Mas que eu como é que você chegou nisso? Você decidir.
Você tem que decidir. Você acordou um dia e falou assim, é hoje. É um a processo partir de hoje, não- terapêutico. Vai acontecer em um determinado momento, se você está dentro de um processo terapêutico com uma pessoa, né? Você vai decidir, eu não quero mais estar na depressão. Como eu faço? Eu lembro o dia que eu sentei e botei no Google como sair da depressão. Eu lembro desse dia até hoje. Eu acho que foi esse dia que eu Marcante, decidi né? que eu não queria mais ser depressiva. Porque também na depressão a gente também tem ganhos. A gente tem muitos... a atenção das Exatamente. A pessoas. gente tem Ela estava me muitos... falando isso, achei incrível mesmo. Os ganhos A gente secundários. tem muitos ganhos em estar na depressão. A gente acha que não, que a gente só está na merda quando a gente está na depressão. Não, a gente tem a misericórdia dos outros, né? A gente tem O carinho, a atenção. Você tem a presença das pessoas. Vão tratar a gente melhor, vão dar mais atenção naquilo. Às vezes vão pagar alguma coisa para mim que eu não tô podendo pagar, vão pagar. Então, estar na depressão, talvez, de uma forma muito inconsciente, doutora, eu tenha ficado na depressão por causa desses ganhos inconscientes. E é tão interessante. Foi o que eu me caí assim. Caiu uma tampa de bueiro na minha cabeça depois de um tempo. Falei assim: caraca, talvez eu estivesse em depressão por causa disso. Sim. E esse tempo foi o quê? 7 meses ou foi mais do que isso? Mas 7 meses foi antes de você fechar, né? Depois ainda perdurou aí até hoje, até pouco tempo que você falou que conseguiu sair. Eu ainda estou em tratamento, né? Isso é tão sério, tão interessante. Nós, como psicanalistas, né? O inconsciente é o nosso objeto de estudo. Então, é no inconsciente que muitas vezes a gente se prende a uma situação de dor para não sair daquilo, para não viver aquilo, porque existem os ganhos secundários. Exato. E esses ganhos secundários são aqueles ganhos em que fazem a gente fazem nos permanecermos dentro de um processo de dor dolorosa, porque geralmente a gente tem um ganho familiar. O ganho secundário, ele é muito inconsciente. E aí, numa aula que eu estava dando esses dias, falei justamente sobre esse exemplo. Muitas pessoas permanecem dentro de um processo depressivo. Elas talvez até já saíram desse processo, quando elas decidem. Ela começa a achar bom? Porque a decisão, ela é importante, mas ela acha bom. Você não acha bom uma pessoa te visitar todos os dias? Uma pessoa desempregada, uma pessoa que te ama, por exemplo. Uma pessoa desempregada, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela Alguém vai acolher ela, ela vai tem ajudar. responsabilidade? Ela não ela. tem responsabilidade na vida. Vai dar assistência. Alguém vai pagar as contas dessa pessoa desempregada, entende? Então, uma pessoa desempregada, ela tem muitos motivos. A gente acha não. Eu que tenho os valores do emprego, tal, aquela coisa toda, que gosto do emprego, de trabalhar, eu tenho valores diferentes, mas essa outra pessoa pode ser que encontre essa motivação para estar desempregada. E a mesma coisa se aplica à depressão. Sim, se aplica mesmo. E a depressão, ela muitas vezes, não estou dizendo que são sempre, eu falo porque sou especialista nessa área. Eu vejo muitos casos de pacientes que estão presos a um processo depressivo porque elas têm um ganho para isso. É bom você ficar Mas dentro você consegue do quarto. mostrar isso para ela? Consigo. E ela consegue enxergar? Ela consegue enxergar com Dificilmente, essa decisão. às vezes, é difícil a gente enxergar isso. Isso depende muito de como é vai o uma andamento vez e não do volta mais. processo, né? Às vezes a pessoa, ela olha para aquela situação e ela fala... Eu já tive paciente, Otávio, da pessoa saber que ela estava em um processo depressivo. Eu lembro muito bem dessa época, que eu tive uma paciente que eu cheguei para ela e falei assim, peraí, deixa eu respirar fundo, eu vou ter que sair do salto alto aqui e falar com essa pessoa, porque ela estava tão presa ao processo, Dá uma ela chacoalhada, né? chegava na sessão e eu já tinha percebido que ela estava bem. A gente começa a ler, tem algumas leituras, algumas formas como a pessoa se porta, né? E ela já estava saindo, já estava começando. Aí, quando ela percebia que tinha um ganho secundário, ela voltava para o processo terapêutico, para o processo depressivo. Aí eu falei para ela, falei assim, querida, deixa eu te falar. Até quando você vai ficar aceitando migalhas da sua família, sendo que você é uma pessoa tão É um choque de profunda, realidade, né? Tem que dar um choque que de poderia realidade. estar vivendo uma realidade muito melhor. Aí ela olhou para mim, ela ficou puta. Ela saiu de lá, sabe? Eu falei assim, ó, chega. Na época, eu tenho até um amigo que foi meu professor e eu contei isso para ele. Ele falou assim, Kênia, você é louca. Eu falei assim, ele falou assim, eu morria de vontade de falar isso para ela. Porque ele foi terapeuta dela, mas ele disse assim, eu não ia falar.
mas você falou. Eu falei assim, não dava. Ela já estava num momento que, sabe quando você começa a cristalizar o processo de depressão? Porque a família ia lá, lavava a louça dela, ia lá, arrumava a cama dela, limpava o apartamento dela, e ela já estava tendo esse ganho. Eu falei assim, querida, isso é migalhas. E aí entra muito a questão do Sabe? vitimismo, Isso são né, migalhas, também, né? Exato. vitimista, cheia de drama. Aí foi quando ela foi embora, ela saiu da sessão P da vida. Passaram-se mais ou menos 1 mês e meio, ela me ligou. Aí ela, Kênia, a gente poderia marcar a nossa sessão? Podemos, né? Nosso horário está aqui. Ela chegou tão linda, bela, maravilhosa, porque ela só usava preto, marrom e azul marinho. Toda fechada, mal vestida, não passava um batom. 1 mês Zero depois, autoestima, Otávio, essa mulher chegou reluzente. Aí ela falou assim, olha, eu tive ódio de você, mas eu precisava daquela sacudida, como você acabou de falar, daquela chacoalhada, para eu enxergar que eu precisava decidir e encontrar um caminho. Mas isso tem um time para acontecer? Por exemplo, eu digo assim, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, acabou de quebrar, perdeu tudo, tá sem dinheiro, lascado, chega uma pessoa e fala um monte de coisa de realidade para ele, o cara morre. A pessoa pode até cometer Eu acho, mesmo eu acho que auto-extermínio. ela, Cara, tem, você tem que ela ter- tem um processo dela. Tem. Cada um tem seu próprio processo, né? Tem o luto, tem tudo. Acontece tudo. Tem a depressão. uma Ela tem que hora certa viver pra todo o conseguir fazer processo. Você tem que viver. timing. Você vai ter que viver todo o processo. E a doutora aí colocou a real para cliente, né? Para paciente dela. Eu não. O que aconteceu comigo foi que eu fiz alguns cursos na minha vida de programação neurolinguística, de hipnose, de sistêmica, constelação familiar, psicanálise. Fiz alguns cursos livres na minha vida que me apontaram isso, né? Mas depois de muito tempo. Mas eu cheguei a essa conclusão. Parei e sentei assim, cara, eu tô tendo ganho com isso. E olha que eu falava isso para outras pessoas. Eu falava isso para as pessoas. Qual é o seu ganho de você estar nesse casamento? E Qual não é o seu enxergava ganho a si mesma, né? E não conseguia me enxergar. Qual é o seu ganho de estar desempregado? Qual é o seu ganho de estar nessa situação? Mas eu não conseguia me enxergar a minha Você via situação. dos outros, mas não viu o seu. Exatamente. Até o dia que eu consegui enxergar, eu falei, eu estava nessa porque eu tive meus ganhos. E aqui a gente entra numa outra consequência que é também gravíssima dessa questão da falência, que é o alcoolismo. Sim. Que na também verdade que vai eu mascarar tive a dor também. da pessoa, ela vai que encher a eu- cara é. todo dia. Você busca uma compensação, que é um Exato. mecanismo de defesa. Quando você traz essa questão da projeção, você projeta no outro aquilo que está em você. Então, qual o ganho que você tem? Você ficando assim, você não enxerga. Porque a projeção é um mecanismo de defesa do ego, em que você projeta no outro aquilo que você não quer enxergar em você. Quando você cai na real, você começa a enxergar. E, às vezes, quando a gente não consegue encontrar essa resposta, a gente busca compensações. Aí são as drogas, vem o alcoolismo, as compras desenfreadas. Às vezes, mesmo sem dinheiro, a pessoa entra naquele... Ela se sente bem, ela né? se sente. Quando compra. Ah, eu mereço. Escuta assim, agora eu mereço e eu vou lá e vou comprar alguma coisa porque eu consegui resolver essa situação. E ela busca. Mas são compensações que são muito temporárias, né? O cara, ele que vai lá, enche a cara numa noite, esquece ele durante aquela noite, só que chega no outro dia ele tá pior do que no Ele dia tá anterior. detonado, né? Ele é terrível. E no fim das contas ele conseguiu mais um problema, né? Que o alcoolismo é difícil de sair, viu? Eu tive apoio para sair dessa. Tive que tomar Porque remédio. você também teve esse Tive problema com o alcoolismo também. Também tive esse problema. Mas fiz terapia, fiz ajuda de remédio, né? Tudo isso. Tem que ter uma rede de apoio. Tem que ter uma rede. Você buscar o psiquiatra. Quando chega a esse ponto, como no caso dela, não tem outra solução a não ser você olhar para dentro de si mesmo e dizer assim, eu preciso de ajuda. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, tomar remédio. Desculpa não ter dinheiro, como eu falava. Não tenho dinheiro, não vou procurar. Isso é Existem caro, não é barato. mas existem muitos órgãos públicos que É bom? acolhem.
Existem muitos órgãos. Mas O eu acho que é CAPS melhor ter mesmo. É melhor algum ter do que não ter nada. né? Vamos colocar assim. É melhor ter do que não ter nada. Outras pessoas também, às vezes também, a pessoa não fala. Otávio, a dor é tão grande, a vergonha é tão grande de se Que nem na expor terapia ela consegue que falar. ela não consegue nem dizer. E é necessário, quem está escutando a gente aqui hoje e que consegue identificar alguma pessoa que esteja passando por esse processo, pense o seguinte: essa pessoa ela precisa de ajuda? Precisa. Ofereça. Às vezes você está vendo isso e fala assim: olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Existem muitas instituições que fazem valores sociais. Faça uma vaquinha, às vezes a família pode. O fato é que às vezes a família não sabe. Você não quer É expor. porque é muito vergonhoso. É vergonhoso. É Agora, o muito que é mais vergonhoso? É você deixar os seus filhos, deixar a sua esposa, deixar seu marido desamparado porque você não teve coragem de olhar para si mesmo e estar debaixo de 7 palmos. É. Vamos lá, vamos olhar para isso. Vamos começar a pensar sobre isso. Como é que fica seu filho? Como é que ficaria sua filha? É. Como é que ficaria seus pais que te amam tanto, que deram a vida para você? E pelo fato de você não olhar para eles como a rede de apoio, porque isso está dentro de um ego ferido. E esse ego ferido, ele precisa ser olhado. Por que você vai alimentar esse ego ferido se tem tantas pessoas ao seu redor que podem te ajudar? Olha, eu conheço outras pessoas que tiveram problema com o alcoolismo e são pouquíssimas pessoas que pedem ajuda. Pouquíssimas que têm ajuda da família também, porque não pode ficar só no julgamento. Não. Você tem que querer ajudar, de verdade. Se você ficar no julgamento, você perde aquela pessoa. Eu, graças a Deus, eu tive muita ajuda da minha família e eu pensava muito nas minhas filhas. Então, assim, minhas filhas que me davam força para poder superar tudo que eu passei e seguir o caminho adiante, assim. Só que eu sei que tem pessoas que não têm isso. Se a gente olhar para muito complicado. Para essa racionalidade emocional, é necessário que você racionalize a emoção. Pense. O que é importante para mim, de fato? Você trouxe essa estratégia, né? Olhando por essa perspectiva de estratégia, porque no momento a gente não tem um olhar racional. A emoção é tão dolorosa, a dor... E eu me cobrava muito, assim, de mim. Eu falava, cara, eu não posso ser esse exemplo para minhas filhas. Sim. Eu tenho que superar isso, eu tenho que sair disso. Não é possível eu estar desse jeito. Então, eu me cobrava demais disso. Eu também pensava muito assim, como meus filhos vão me ver? Esse foi o gatilho que você conseguiu startar em você, trazer à tona o recurso. Às vezes, o recurso é o amor. É o amor aos filhos, é o amor aos pais, é o amor ao esposo, né? Então, quando eu estou trabalhando nessa questão mesmo com os meus analisando os meus pacientes que estão passando por essa situação, é onde eu entro. Qual é o recurso que essa pessoa tem? O que é importante para você? O importante é ver meu filho crescer. Então, como seria ele daqui a alguns meses, vendo você bem, você reestruturando a sua vida, buscando você ajuda. Tentar mostrar para ele enxergar isso, fazendo né? ela enxergar uma ponte ao futuro. Criar uma ponte ao futuro, sabe? Isso é tão importante. É uma técnica que a PNL traz como um recurso muito importante, que ela pode usar. Pense como você gostaria de estar daqui 3 meses. O que você já viveu? Vai lá naquela linha do tempo da sua vida. O que você já fez, que você conseguiu superar algum momento da tua vida? O que você gosta? O que você Sabe que eu pensava muito nisso? Porque eu vou te falar, no meu caso, por exemplo, eu sou de TI, né? Minha formação é de TI. Uhum. Mas eu trabalhei a minha vida inteira com comércio. Eu sempre amei empreender. Está no meu sangue, assim, eu adoro. E eu fiquei 20 e tantos anos fazendo isso. E quando eu perdi isso, eu fiquei sem chão. Imagina. Eu não sabia o que eu fazia. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para sobreviver? Eu não conseguia montar nada, não tinha mais recurso. E eu pensava justamente isso. O que eu gosto de fazer? O que eu vou fazer, né? O que você faz de melhor? Me dá vontade, né? De correr atrás e tal. Então, assim, eu acho que isso que a pessoa tem que pensar e conseguir enxergar isso dentro dela. É a pergunta interna que você pode fazer, né? O que eu faço de melhor? Além disso. Além de ser um técnico, além de dominar a parte tecnológica, o que eu gosto de fazer?
que eu posso fazer? O que eu faço de melhor? E esse recurso que você vai, né, desenvolvendo, encontrando caminhos para poder sair dessa Eu estou situação. nessa fase agora de me encontrar. Que bom. O que eu vou fazer agora? O que você faz de melhor, né? O que eu faço de Você melhor? pensa isso diariamente? Você fala assim, que eu O vou dia fazer inteiro. O dia inteiro. Fico pensando, o que Logo, eu faço logo de você melhor? encontra a resposta. É. Vai ser lindo esse reencontro com Cenas você mesmo. do próximo Vai ter que capítulo. voltar aqui. Vai, pra gente contar assim, como você superou tudo. Então, Vitória, olhando para trás agora, o que você diria para você hoje, para a Vitória de hoje, assim, Nossa, com que- todo o aprendizado que você teve? Que pergunta difícil. Valeu a pena tudo que eu passei ou não? Que desastre. Não vou falar que valeu a pena, não. Mas Eu que falo tudo que o que eu passa. passei valeu a pena, porque isso foi para mim, depois de crescimento, superado, né? obviamente, que você falar isso quando você não superou ainda é muito difícil. Uhum. Mas depois de superado, eu vejo que eu cresci absurdamente na minha É. vida, absurdamente. Não tem nem como comparar É, o Otávio de hoje pro Otávio de antes. a dor faz a gente crescer. Muito, Você muito, tem uma curva de aprendizagem muito grande com isso tudo, né? muito. Mas eu diria que tudo passa. Inclusive empresarial também. Tudo É. que você passou, Tudo passa. bagagem. Tudo você aprende, tudo passa. E eu tenho certeza que se um dia você for montar qualquer coisa, Eu Se ela tenho- montar uma mentoria para ajudar mulheres e pessoas a abrirem Aí, alguma ó, olha o franquia, caminho. Olha o olha caminho. aí, já é um caminho. Você Pelo sabe menos como, uma história, né? Você pode começar a ajudar as pessoas a olharem para isso, como não quebrar. Como não quebrar? É uma. Como superar os desafios que você teve, é bem interessante. Eu falei uma vez isso no meu canal, que a gente passa para as pessoas com mais verdade aquilo que a gente viveu. Com certeza. Então, É isso já é congruente. meio Mas, caminho andado Pois para é, dar certo. o seu projeto, o seu programa, o seu projeto pessoal, ele tem tudo a ver com isso. Sim. Tudo a ver com isso, a sua superação. Assim, eu sempre quis, na verdade, o intuito do canal, quando eu criei, realmente era ajudar pessoas. Uhum. Não era monetizar, não era ganhar dinheiro, não era nada disso, era realmente ajudar pessoas. E, cara, e o retorno que eu tenho é tão sensacional, é tão bom você ver que realmente você pode ajudar as pessoas a saírem. E esse programa, para mim, é um divisor de águas. Assim, eu sempre quis fazer, sempre quis falar sobre isso. Por tudo que eu passei, por tudo que eu escuto, e eu acho que é sensacional a gente estar fazendo isso aqui hoje. Sim. Sensacional. Bom, pessoal, infelizmente, a gente está acabando o nosso horário do programa de hoje, que, no meu ponto de vista, foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro, eu vou agradecer aos meus patrocinadores, né, que é a Churros Express, a Displaylist Pro, a Winner, né, que cede aqui o lugar para a gente sempre fazer o podcast. E agradecer as minhas convidadas especiais, né? A Kênia, muito obrigado. Foi muito bom você estar aqui. Obrigada. Muito interessante, foi de muito valor para todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço, Otávio. Eu agradeço por esse momento, né, de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e de como a gente pode sair dessa situação, né? Eu vejo que é importante você decidir. Esse é o meu recado que eu quero deixar aqui para vocês, né? Quem estiver vivendo essa situação, estiver vivendo esse Tem saída, momento, né? tem saída. Tem saída. Não olha para o Mais que não macro. enxergue hoje. Olha para o mínimo, né? Olha para. Vamos fragmentar esse problema e procurar ajuda. A primeira coisa que eu acredito que vai te ajudar a encontrar um caminho melhor para sair desse colapso, voltar a olhar a vida com novos horizontes, é buscar ajuda, né? E isso é importantíssimo. Você quer passar seus contatos? Bom, rede eu sou social? Kênia Fernandes, minha página lá no Instagram é kenia.fernandes.psique e sigam, que a gente tá lá. Tem a InvestC também, que é outra página, né, que é a clínica em que eu atendo. E é isso, estou esperando Você vocês atende lá. online também, né? Atendo online, Uhum. atendo Interessante. Ó, online quem e atendo precisar, presencial. tá aí. Precisando, estou com a minha agenda aberta para esses meses, que eu estou de licença, porque eu sou da Secretaria de Educação, e aí eu estou tendo um espacinho maior agora para Legal. poder fazer outros atendimentos, enfim, estou com a agenda aberta. Logo, logo está fechando, porque eu já estou fechando mesmo. É isso. E Vitória, Obrigada. eu nem sei como eu te agradecer pela sua presença aqui. Você conseguir contar a sua história já é um avanço enorme e maravilhoso.
Eu acho que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas aí a pelo menos dar uma luz, né? Uma luzinha lá no fim do túnel e uma esperança. E eu queria te agradecer muito por você estar aqui. Espero que eu acho que você vai voltar outras vezes, viu? Eu Inclusive espero para falar voltar. do projeto dela, né? Pra falar. Eu agradeço imensamente o convite por estar aqui. É muito importante a gente estar ajudando outras pessoas que estão nesse lugar. E, pessoalmente, para mim, abriu um triplex na minha cabeça. Porque agora são cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Para mim foi um processo terapêutico estar aqui com vocês, Que legal. falando sobre isso tudo. Para mim foi muito importante. Uma E eu superação. espero que esse programa seja importante também para pelo menos uma pessoa, para pelo menos ajudar uma pessoa. E que um dia você também venha sem ser oculta. Tomara, Né? mas vai ser segredo. Ai, vai ser lindo. Gente, é isso daí. Eu vou falar uma palavrinha aqui no final, que a escuridão não pode expulsar a escuridão, somente a luz consegue fazer isso. Então, busque a luz dentro de você, né, para conseguir tirar essa escuridão que está aí dentro hoje. Tá bom? Se é franquia, tem que ser de fato. Obrigado e até a próxima.